Oi gente, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Além da Canção, ainda neste cenário, ainda com estes ruídos, mas é o último vídeo aqui. A intenção foi de fato não atrasar. Eu tô no meio de uma semana de viagens, uma em cima da outra, e quase não consigo parar em casa, então adiantei alguns vídeos para que a gente não tivesse atrasos. Pode ser que aconteça ainda, mas sei que vocês estão mais focados na palavra do que em qualquer outra coisa, e vocês conseguem me entender bem, né? Então hoje é dia do capítulo 15, né? Vamos embora para 15 de Atos. Os assuntos abordados é o concílio, a reunião que teve a respeito da circuncisão dos gentios ou não, né? A decisão dessa reunião enviada a Antioquia, a recepção deles a respeito dessa decisão e a segunda viagem missionária, dessa vez com Paulo e Barnabé separados. Como vocês leram, resumidamente falando, alguns irmãos judeus foram lá em Antioquia, né, e lá declararam que os irmãos gentios que não fossem circuncidados segundo a lei de Moisés não poderiam ser salvos. E isso causou um alvoroço muito grande no meio dos novos crentes, a ponto de ter que haver uma reunião, um concílio para decidirem o que seria feito. A primeira igreja, a igreja primitiva lá de Jerusalém, obviamente era majoritariamente, se não toda, né, feita por irmãos, era composta de irmãos judeus, e havia essa resistência em aceitar que o evangelho era para todos que crescem em Jesus como Filho de Deus. Até Pedro teve essa resistência, como a gente já viu nos capítulos anteriores, mas Deus falou com ele através de visão e finalmente ele entendeu. A essa altura agora, o evangelho já crescia cada vez mais e a unidade da igreja, né, das igrejas de Jerusalém e de outros locais, era cada vez mais necessária, tanto que irmãos judeus vão para Antioquia, né? E essa classe que foi lá era da classe dos fariseus, ou seja, uma das classes que mais seguia a lei de Moisés. Você poderia ser crente em Jesus e continuar sendo um fariseu. Isso não era um problema, considerando que você é um israelita, vamos assim dizer. O ponto aqui é que eles achavam que quem não fosse circuncidado e quem não seguisse a lei de Moisés não poderiam ser salvos. Mas a gente vai ver que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então eles se reúnem em Jerusalém, juntamente com os apóstolos, os presbíteros, para decidir se imporiam, né, a lei aos gentios ou não. Aí Pedro começa o seu discurso e o resumo que ele faz, você já leu aí, gente, nem a gente conseguiu carregar essa carga, nem os nossos pais, a de cumprir a lei. Jesus te cumpriu. A gente vai impor ela aos nossos irmãos gentios. E então ele afirma, a gente é salvo pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. No fim, não é pelas obras da lei, não é por obra nenhuma, é por fé. É por crer em Jesus, não é por mérito. Nós não somos salvos porque a gente merece, porque a gente faz tudo direito. Nós somos salvos porque cremos. É isso que ele afirma, né? E aí Barnabé e Paulo em seguida, naquela reunião, dão testemunho do que Deus tem feito através dele no meio dos gentios, né? Eles acabaram de vir de uma viagem, passaram em várias cidades, o Espírito Santo desceu, milagres, prodígios, e todos ouviam isso atentamente. Aí Tiago aparece e dá o seu parecer. Ele era um homem importante na igreja primitiva. Ele, Pedro e João eram como se fossem as três colunas da igreja primitiva. Chegaram ali antes de Paulo, né? E aí, até Paulo que menciona isso lá em Gálatas 2:9. Então a palavra de Tiago tinha peso. Ele traz então o que ele acha a respeito e apoia suas palavras em uma promessa já feita pelo Senhor à nação de Israel, de que o Senhor reedificaria o tabernáculo, ou seja, a adoração. Ele restauraria essa adoração e o restante da humanidade buscaria o Senhor. É uma promessa, juntamente com todos os gentios. Eles invocariam o nome do Senhor. Tiago menciona essa palavra como se ele quisesse dizer o que Pedro vivenciou, abrindo as portas do Evangelho lá na casa de Cornélio aos gentios, o que Paulo e Barnabé relataram, sendo usados por Deus para levar o Evangelho e manifestar o Espírito Santo por onde passaram. Tudo isso é cumprimento da promessa de Deus a nós. Aí ele afirma, eu acho que a gente não deve impor a lei de Moisés aos gentios. Apenas que eles tomem cuidado com algumas coisas, com alguns excessos. Alguns deles já eram proibidos até mesmo antes da lei de Moisés. Então ele orienta para que os irmãos gentios se abstenham das contaminações aos ídolos. Aqui, muito provavelmente, ele está falando sobre comidas oferecidas a deuses. Era muito comum, né? Banquetes oferecidos a deuses naquela época. Então ele fala, abstenham-se disso. Também abstenham-se do pecado da prostituição. Levítico 18:6 deixa algumas
algumas ordens para o povo. E o que é óbvio para a gente hoje, gente, não era tão óbvio assim para quem vivia sob a lei de Deus. Deus precisou deixar muito claro. Por exemplo, não case com a sua irmã, não se deite com a esposa do seu pai, não tenha relações com a irmã da sua esposa. Eram detalhes que para a gente são óbvios. Mas Levítico 18 detalha tudo isso. Inclusive é nesse texto que Deus fala sobre a abominação do pecado de relação de pessoas do mesmo sexo, e Tiago menciona essa, abstenham-se da prostituição, englobando tudo isso. E aí, por último, ele menciona que não comam sangue, que já era um pacto firmado antes de Moisés, um pacto de Deus com Noé. Ele dá essas instruções e as pessoas percebem, todos, né? O verso 22 fala, os apóstolos, os presbíteros e toda a igreja chegaram à conclusão de que sim, não precisariam impor a lei dos judeus aos gentios, desde que seguissem essas orientações. E aí eles enviam Judas e Silas, juntamente com Barnabé e Paulo, a Antioquia, para levar uma carta que comunicava essa decisão. A carta é narrada dos versos 23 a 29, uma carta sucinta e muito amorosa àquela igreja. Ao recebê-la, os irmãos de Antioquia ficam alegres, né? Muito provavelmente aliviados de não terem que cumprir julgos que até ali não lhes foram necessários. Eles já haviam experimentado a graça, o poder do Espírito Santo. Então foi um motivo de alegria para eles, né? Paulo e Barnabé ficam ali com eles alguns dias, juntamente com Silas. Judas fica também alguns dias, mas retorna para Jerusalém posteriormente. E aí o final do capítulo narra um episódio que eu considero um pouco triste, mas que foi a maneira com que foi resolvida a questão, né? Barnabé e Paulo se desentenderam. Barnabé queria levar João Marcos com ele, né, para a próxima viagem. Agora eles fariam uma segunda viagem missionária, visitando mais uma vez os irmãos das cidades que eles já haviam anunciado a palavra antes. Mas Paulo ainda estava ressentido com João Marcos pelo fato dele ter abandonado eles na primeira igreja, na primeira viagem missionária. Então ele não aceita a companhia de João Marcos. Barnabé e Paulo, infelizmente, se desentenderam e a decisão foi separar-se, né? Barnabé segue com João Marcos, na verdade ele retorna para Chipre, sua terra natal, e Paulo escolhe Silas para seguir viagem com ele. Eu lamento, humanamente falando, porque sei o quanto essa amizade foi frutífera, né? Barnabé foi um dos primeiros a reconhecer Deus na vida de Paulo e lembrou dele quando chegou em Antioquia. Então parecia uma amizade muito bonita. Alguns historiadores afirmam que infelizmente, provavelmente, João Marcos era um daqueles que achavam que os gentios deveriam cumprir a lei. Ele tinha uma certa resistência com os gentios. Provavelmente por isso Paulo achou que ele poderia atrapalhar essa missão. Então essa divergência ministerial daqueles dois amigos acabou afastando eles. Mas tem boas notícias. Ao que tudo indica, essa amizade não foi destruída, pelo contrário. Paulo cita Barnabé como um grande exemplo, a igreja de Corinto, né? Na carta aos Coríntios, ele fala isso. E no futuro, a gente já viu aqui no devocional anterior, ele pede a Timóteo que leve João Marcos. Inclusive, gente, João Marcos chegou a ser companheiro de prisão junto com Paulo. Então, no fim, eles se entenderam. Mas não deve ter sido fácil essa ruptura, né? Viver essa ruptura com certeza não foi fácil. Mas o que eu gosto na Bíblia é que ela não é um livro de meias verdades. Sempre que a gente lê um capítulo difícil, a gente tem que entender assim, se houve uma desavença, ela não é camuflada. A vida, a amizade, as relações, elas não são uma linha tênue, não é mesmo? Desentendimentos podem acontecer, mas o importante é que encontraram um jeito de resolver ali, né? E seguiram compartilhando o evangelho. Barnabé ainda foi muito frutífero, ainda ganhou muitas almas para Jesus, né? E Paulo também. O tempo se encarregou de juntar essas peças e sarar os corações e esclarecer tudo. Muito provavelmente a maturidade, as circunstâncias criadas por Deus os fizeram se entender novamente. E é assim, né? Alguns vão caminhar conosco por um tempo, mas pode ser que depois não dê mais. Desde que a gente não guarde mágoas e entendamos que algumas coisas simplesmente se encerram, tá tudo bem. Mas que o nosso coração esteja aberto às explicações e aos esclarecimentos que o tempo vai trazer pra gente, né? Para que a paz e o amor sincero em nossas relações possam acontecer. E eu acho que essa é a reflexão, já é válida essa reflexão para esse capítulo, não é? Que a gente não deixe que os conflitos nos parem. Paulo seguiu, Barnabé seguiu, que a gente não guarde mágoas dos nossos irmãos, que a gente tenha maturidade em Deus de seguir os nossos novos caminhos
Mesmo que isso às vezes nos machuque um pouquinho, o tempo vai esclarecer tudo. Perfeito, gente, só Deus. A vida perfeita só depois que Jesus voltar. Aqui a gente segue sendo guiado e sendo redimido por Jesus e pelo Espírito Santo. E é melhor ficar longe de alguém com o coração sincero do que perto com falsidade. Deus nos conhece e que Ele nos ajude com as nossas relações. Que o tempo esclareça e que tudo fique bem. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por mais uma vez nos revelar através da Tua palavra o Teu caminho, o Teu propósito, o Teu amor. Obrigada porque a Tua palavra é verdadeira, nós podemos confiar nela porque ela não mente. Obrigada por nos mostrar que o Senhor nos usa, mesmo nós sendo falhos. Nos ajuda, Pai, a sarar o nosso coração, quem sabe de mágoas, de coisas que nos machucaram e que possamos sarar, né? Feridas que às vezes nos machucam, sim. Que o Teu Espírito Santo possa ser bálsamo, que possamos perdoar os nossos irmãos. Que o tempo e que a Tua verdade nos esclareça a respeito de algum desentendimento que a gente possa ter ou que a gente tenha tido, mas que a gente não perca o céu por estar magoados ou tristes com os nossos irmãos. Que entendamos, Pai, que às vezes a vida muda, né? Ciclos e situações mudam e que muitas vezes tá tudo bem, é parte dessa vida aqui, dessa vida na Terra. Nos ajuda a seguirmos contigo e nos entendendo com as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos estar juntos no céu com os nossos irmãos, porque o céu é real, assim como a Tua palavra é real. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até o próximo devocional.